Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a essa gravação. É a gravação da aula de tronco encefálico 2, que é sobre a estrutura do tronco e do cerebelo. É a aula correspondente sobre ponte, tá bom? Depois ainda vai faltar a aula de mesencéfalo e depois vem uma aula de cerebelo. Depois dessa aula de cerebelo vem a de vascularização do tronco encefálico e aí tem uma aula de substância branca, tá? Talvez a aula de substância branca venha antes da de vascularização, tá bom? Mas a ideia é que a gente siga esse caminho para finalizar o tronco encefálico, tá bom? Então, muito bem. O que eu tenho aqui, saindo desse primeiro slide, ó. Vamos para o slide de apresentação da ponte, então, né? Então, quem é a ponte? Então, a ponte é essa estrutura aqui que fica entre o mesencéfalo, que está bem aqui em cima, tá? E o bulbo, que lhe fica ventral, certo? Então, a ponte fica no meio do caminho. Ela tem esse nome de ponte por conta dessa região alongada, que é a sua parte anterior aqui, que parece uma ponte mesmo, tá? É cheia de fibras transversas, como também tem as fibras córtico-espinais que passam aqui, tá? Por isso que ela acaba ficando com essa forma meio abaulada dela, certo? Tá? Então, a base da ponte, que é essa barriguinha dela, tem esse formato por conta dessas fibras transversas e do trato córtico-espinal. Nós vamos encontrar na ponte uma estrutura bem grande aí de fibras transversas também, né? Formado por substância branca, que é o pedúnculo cerebelar médio. Tá nessa figura aqui, inclusive, ó. Então, nessa figura aqui do néter, vocês conseguem ver que esse pedúnculo cerebelar médio, ele é formado por fibras da própria ponte, tá? Como se fosse uma cabeça e o cabelo tivesse partido ao meio, ó. Ele faz essa voltinha aqui, ó. Certo? Nós vamos encontrar no pedúnculo cerebelar médio um par de nervo craniano muito importante, que é o nervo trigêmeo. A gente pode até voltar para essa figura aqui do néter. Essa figura mostra duas raízes do nervo trigêmeo. Primeiramente, essa raiz mais grossa aqui, essa raiz chamada de raiz sensitiva do nervo trigêmeo, que são prolongamentos centrais dos neurônios pseudo-unipolares que estão lá no gânglio trigeminal. Tá? Por isso que ela é bem grande. Ela é mais grossa. E ao lado, sempre medial a ela, então, tá a raiz motora, tá? Do nervo trigêmeo. E essa raiz motora, ela sai do núcleo motor do nervo trigêmeo. Então, ela é uma fibra eferente. Tá? Enquanto essas grossas aqui são aferentes, estão vindo lá do gânglio, essa daqui ela é eferente. Bom, tá indo para músculo da mastigação, tá? Músculos de origem branquiomérica. Muito bem. Nós vamos encontrar também entre a ponte e o bulbo um sulco, que é o sulco bulbo pontino, e bem próximo à linha média aqui, nós temos o sulco basilar, que está na linha mediana da ponte, e bem próximo da linha média aqui, região mais paramediana, nós encontramos esse nervo aqui craniano, esse rabichinho aqui, que tem dos dois lados, ó, que é o sexto par de nervo craniano, que é o nervo abducente, tá? Tá até apontado com uma setinha em vermelho, tá? Apontado com essa setinha aqui azul, nessa região mais lateral aqui do sulco bulbopontino, né? Numa região chamada de região ponto cerebelar, né? Que fica entre a ponte e o cerebelo. Nós encontramos mais dois pares de nervos cranianos aqui, ó, apontado aqui em verde. Tá o nervo facial e aqui esse mais fininho, que é chamado de nervo intermédio, tá? Então, em conjunto é chamado de nervo facial intermédio. E lateralmente a eles, bem próximo do flóculo aqui, que é essa região do cerebelo, ó, nós temos o oitavo par de nervo craniano, que é o nervo vestíbulo coclear. Certo? Então, voltando para cá, e essa relação com o cerebelo, ela é muito importante, até porque se você tem um tipo de tumor que pressiona, que, por exemplo, é muito comum não, né? Schwannoma do acústico é um tumor que quando ele
ele é encontrado no oitavo par de... Ele é mais comumente encontrado no oitavo par de nervo craniano, tá? Ele pode pressionar estruturas do cerebelo. Então, o paciente fica com sintomas cerebelares por conta de um tumor que vai pressionando aqui ele, tá? Que cresce ao redor, esse tumor cresce ao redor do oitavo par e pressiona estruturas adjacentes. Bom, muito bem, falando sobre o quarto ventrículo, né? Então, o quarto ventrículo, ele é uma abertura que fica localizada anteriormente ao cerebelo. Então, aqui vocês estão vendo uma secção sagital mediana. Nós temos a representação do cerebelo com o seu córtex aqui. E anteriormente aqui nós estamos observando a ponte. Então, aqui está o bulbo e mais aqui acima o mesencéfalo. Do mesencéfalo está vindo uma abertura, né, que é o aqueduto cerebral ou aqueduto mesencefálico também. E tem uma flechinha aqui indicando que o líquido cefalorraquidiano ele corre por essa abertura, tá, e chega até o quarto ventrículo. Tá bom? Quando ele chega no quarto ventrículo, o líquor ele ocupa esse espaço. Ele também é produzido no quarto ventrículo, porque aqui nós vamos encontrar também plexo corioide, que é essa estrutura, esse emaranhados aqui de pia mater com vasos sanguíneos, tá bom? E essa aqui tem células produtoras de líquor, certo? Notem que esse canal, essa dilatação, né, que é o quarto ventrículo, ela tem comunicação com o aqueduto cerebral e vai ter comunicação também com o canal central, que nós encontramos lá na medula espinal, tá? Então ele se continua com o canal central na medula espinal e com o aqueduto cerebral. Ele vai possuir recessos laterais, tá? É como se ele se expandisse para a lateral aqui, ó. Talvez fique mais nítido quando a gente põe esse esquema aqui, ó, onde eu estou observando a face posterior, ou o que a gente chama de assoalho do quarto ventrículo, né? Então foi retirado o cerebelo e eu observo essa abertura, parece um losango, né? E nessa abertura aqui tem recessos, então esses recessos laterais aqui, ó, tá? Então você tem um espaço, esse espaço recebe o nome de recesso. E o que nós vamos encontrar nesses recessos? Nós vamos encontrar aberturas, ó. Nós temos aqui, ó, aberturas laterais nesses recessos, que são as aberturas de Luschka, tá? Então nós temos aqui as aberturas de Luschka, e que está até representado aqui, o Netter até representou essa abertura nesse recesso lateral. E na linha mediana aqui, ó, dessa substância branca que se prende aqui no pedúnculo cerebelar inferior, ó, tem uma abertura na linha mediana aqui, ó, que é a abertura mediana de Magendie, tá? Do quarto ventrículo, certo? Então tem recessos laterais e essa abertura mediana. Para quê? Para que serve isso? Porque o líquor que ele é produzido aqui, ele não para aqui, ele não pode ficar parado no quarto ventrículo. Ele sai por essas aberturas, pelas aberturas dos recessos laterais e pela abertura mediana, tá? Então está até indicando aqui, ó, o líquor é produzido aqui no plexo corioide, ou ele chega aqui via aqueduto cerebral, e ele vai ser transportado, saindo aqui no caso, né, pela abertura mediana. Esse líquor pode ocupar o espaço posteriormente ao cerebelo, ó, na fossa posterior do crânio, e ficando no espaço subaracnoide. Então ele ganha o espaço subaracnoide e aqui ele vai se ocupar. Então ele vai ser drenado aonde depois? Pelos grânulos da aracnoide, tá? Que são células granulares da aracnoide. Tá, aqui aí quando eu for falar sobre líquido cefalorraquidiano, circulação dele, aí eu mostro uma figura e explico direitinho. Certo? Tô vendo se não tem nenhuma figura aqui atrás. Ótimo, então a gente pode passar para cá. Era mais para comentar sobre isso daqui mesmo.
Isso daqui é mais para relembrar o que é a abertura do quarto ventrículo e a disposição dos núcleos motores, que são mediais no tronco encefálico, os núcleos que são sensitivos, que ficam na região mais lateral aqui, o que separa eles tem o suco limitante. Tá bom? Esse slide aqui está desnecessário, vou retirar ele. E que a gente pode falar sobre a abertura do quarto ventrículo. Bom, nós encontramos uma série de estruturas que fazem volume aqui na abertura do quarto ventrículo, tá? Algumas fazem volume aqui, tá bom? Muito bem. Primeiramente, nós temos a extensão do assoalho do quarto ventrículo, tá bom? Então ela ocupa toda a parte dorsal da ponte, tá? Mais uma parte mais ventral aqui também, que é onde está o bulbo aberto, tá? Então a linha do bulbo ainda está aqui, ó, tá? Então tem o bulbo aberto aqui. Então essa parte que é mais ventral pertence ao bulbo, e essa parte que é mais dorsal, que é a sua maior parte, corresponde à ponte, tá bom? Então, olha, tem um limite inferolateral, que são os pedúnculos cerebelares inferiores, tá? Justamente onde está essa marquinha aqui em azul, ó, é a região do pedúnculo cerebelar inferior. Aqui eu pus como referência também o grácil e o cuneiforme. Então temos o tubérculo grácil, que é mais medial, e o tubérculo cuneiforme, que está aqui. Na linha mediana, esse encontro do pedúnculo cerebelar inferior, ele forma uma pontinha, tá? Essa pontinha é chamada de óbex. É o que está aqui, ó, tá? E o seu limite superolateral, que é o limite mais dorsal, é onde está margeando aqui em vermelhinho, ó. Então seria a posição dos pedúnculos cerebelares superiores, tá? Na linha mediana existe um sulco, que é o sulco mediano, tá? Esse sulco mediano atravessa ali o assoalho do quarto ventrículo. Na região mais dorsal aqui, lateralmente a esse sulco mediano, eu tenho uma elevação bem proeminente aqui, ó, que é chamada de eminência medial, tá? Ventralmente a essa eminência medial tem um culículo, que é isso aqui, ó, que é essa abertura aqui, que é a abertura, essa elevação aqui. Esse culículo é chamado de culículo facial, tá? Primeiramente eu vou explicar o que é a eminência medial, tá? Essa eminência medial mostra aonde que ficam os núcleos motores. Grande parte dos núcleos motores, os núcleos eferentes somáticos e eferente visceral geral, eles fazem volume aqui nessa região que é mais dorsal aqui e forma essa eminência medial, tá bom? O culículo facial, ele vai ser formado pelas fibras do núcleo do nervo facial, que vai formar a porção eferente visceral especial para inervar os músculos da expressão facial, e quando ele contorna o núcleo do nervo abducente, ele forma essa elevação, que a gente chama de culículo facial. Tá bom? Muito bem. Então vocês estão notando que lateralmente a eminência medial tem um sulco, ó, que é o sulco limitante. Então esse sulco limitante, ele posiciona os núcleos motores para a medial e os núcleos sensitivos para a lateral. Os núcleos que têm correspondência com os núcleos dos nervos cranianos, tá? Que é a substância homóloga da medula espinal. A substância própria, cinzenta própria, tem a sua localização própria, tá bom? Como o nome já mesmo diz, tá? Abaixo aqui também nós temos as estrias medulares da ponte, ó, que eu não coloquei ali, ó, temos as estrias medulares, estrias transversas da ponte, tá? Estrias transversas da ponte. E ventralmente as estrias transversas da ponte eu tenho os trígonos, tá? Que eu vou falar aqui nesse slide aqui, ó. Isso, eu coloquei até o esqueminha aqui, ó. Entre o sulco mediano e o sulco limitante temos o colículo facial, que eu já comentei ali em cima, o trígono do hipoglosso e o trígono do vago. Então são esses dois trígonos aqui, ó. Esses dois trígonos, eles têm uma posição representativa que nem sempre representa o que ele realmente é, tá? O trígono do vago, ele é mais lateral na sua posição original do que o trígono do hipoglosso. Não que o Noether tenha errado, o Noether ele não errou, tá?
Ao contrário, ele fez de forma correta. É como se o trígono do vago fosse mais ventral que o trígono do hipoglosso. Mas, na verdade, o trígono do vago ele é lateral. Se você pensar na posição em que está o núcleo dorsal do nervo vago, ele é lateral ao núcleo do nervo hipoglosso. Tá? Então, por isso que fica essa... se for lembrar na posição dele, ele é assim, tá? O núcleo dorsal do nervo vago ele é lateral ao núcleo do nervo hipoglosso. Mas aqui ele não mostra o núcleo todo, isso é só um relevo do núcleo. Esse trígono do vago e o trígono do hipoglosso é só um relevo, tá? O núcleo por inteiro ele não mostra. Então, na verdade, lembre sempre disso, o núcleo dorsal do nervo vago, apesar de ocupar o trígono do vago, ele tem uma posição, o núcleo tem uma posição mais lateral do que o núcleo do nervo hipoglosso, que ocupa o trígono do hipoglosso, tá bom? Não lembra, você não está pegando o núcleo todo, o trígono só mostra uma parte do núcleo. Para poder ficar claro, tá? Para vocês poderem entender isso aqui, senão fica dando a impressão que o núcleo é dorsal e é ventral, mas não é. Muito bem, lateralmente ao sulco limitante, nós temos, por exemplo, a área vestibular, ó, né? E as estrias medulares do quarto ventrículo. Tinha falado estrias transversas da ponte, desculpa, tá? São estrias medulares do quarto ventrículo, tá bom? Então, corrigir para estrias medulares do quarto ventrículo, tá? O locus cerúleus é esse núcleo noradrenérgico aqui, ó, que tem essa corzinha mais escura aqui na região mais abaixo dos pedúnculos, está nesse recesso lateral aqui da ponte, do assoalho do quarto ventrículo. Tá? Então esse aqui que está margeado aqui em roxinho. Ele tem essa coloração porque ele tem um acúmulo de células noradrenérgicas. Tá? Então esse aqui é uma secção transversal de um corte encefálico que passou por imunistoquímica para noradrenalina. Tá? Então eu encontro muitas células noradrenérgicas ali, tanta célula acumulada que fica tudo preto, tá? De tanta célula que tem. A marcação foi tão forte que ficou tudo escuro. Bom, o teto do quarto ventrículo, se eu tenho um assoalho do quarto ventrículo, que eu já comentei as estruturas, eu tenho um teto. O teto do quarto ventrículo é formado por um véu, que é o véu medular superior. Eu tenho o véu medular superior, tá? Aonde eu encontro os pedúnculos cerebelares superiores, tá? Então no véu eu tenho os pedúnculos. Ocupando, se fixando nesse véu, eu tenho a tela corioide. Então eu tenho bastante tela corioide aqui, e nessa tela corioide eu tenho a presença de um epitélio ependimário mais pia mater, que forma o plexo corioide do quarto ventrículo, tá bom? Lembrando que o véu medular superior ele está aqui e ele é esse mais ventral aqui, que dá essa aparência de ser mais ventral, tá bom? Nesse ventral aqui eu tenho o pedúnculo cerebelar inferior, tá? E nesse aqui de cima eu tenho o pedúnculo cerebelar superior. A tela corioide ocupa grande parte desse... Ele se prende nessa substância branca aqui, tá? E nele nós vamos encontrar o epitélio ependimário mais a pia mater, para ficar claro. Tudo bem? Aqui é para mostrar para vocês a posição, por exemplo, do pedúnculo cerebelar superior. Ó. Tá bem nesse esqueminha aqui do Néter, ficou bem legal. Ó. Pedúnculo cerebelar superior. Ó. Certo? Muito bem, muito bem. Ótimo. Passando da estrutura básica da ponte, nós vamos para núcleos dos nervos cranianos, tá bom? Bom, a ponte, em uma secção transversal, nós podemos segmentá-la da seguinte forma. Isso aqui é um esquema da ponte, certo? E lateralmente nós temos uma fotomicrografia de um corte de ponte humana,
certo? E aqui vocês vão observar o seguinte, ó. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, bem próximo da linha média, a gente traçar uma linha transversal aqui, a gente divide a ponte em uma região que a gente chama de base, e na base da ponte só tem substância branca. Não só substância branca, tá? Tem os núcleos pontinos que estão aqui também, mas é muito mais substância branca. Ó, muito mais substância branca que está na base da ponte. E nós temos uma região que é dorsal à base da ponte, que é o tegmento. E no tegmento é onde eu tenho os núcleos dos nervos cranianos e a substância própria da ponte, tá? Não só aí, tá? Tem, por exemplo, os núcleos pontinos, que é a substância própria da ponte, fica dentro aqui no trato córtico, fica bem atravessado pelas fibras córtico-espinais e pelas fibras transversas da ponte. Então, por exemplo, tem núcleo que fica aqui dentro dessa substância branca. Bom, mas a gente vai falar sobre eles agora, certo? Então, só para vocês entenderem, ó, a base, onde eu encontro grande parte da substância branca que atravessa a ponte. E o tegmento é onde eu encontro grande parte da substância cinzenta. Aqui para mostrar mais para vocês sobre a posição dos núcleos dos nervos cranianos, como eles ficam na ponte, né? Então, eu vou ter núcleos motores mais próximos da linha média, mostrar aqui a ponte, aí tem núcleos sensitivos mais lateralmente, mais próximos da borda lateral. Muito bem. Assim como eu fiz no bulbo, eu vou fazer também na ponte. Vou mostrar para vocês os níveis de secções para o estudo da ponte, tá bom? Então, vocês estão observando aqui, nesse nível de secção transversal, eu observo a região de base da ponte. E aqui, logo aqui acima, essa região de base, eu encontro algumas coisas. Ó. Por exemplo, eu já observo que tem uma substância branca aqui, que é o leminisco medial, tá? Mas depois eu vou bater uma aula só para explicar, só sobre a posição dele aqui, tá bom? Seguindo a linha média aqui, ó, eu encontro o colículo facial, que está aqui, ó, que vai formar o colículo facial aqui. E esse colículo facial, ele é formado por conta do quê? Por conta dos axônios que estão saindo aqui do núcleo do nervo facial. Então, esse axônio, ele contorna o núcleo do nervo abducente, ó. Então, mais próximo da linha média eu encontro um outro núcleo aqui, que é o núcleo do nervo abducente, e os axônios das fibras que vão formar o nervo facial contornam ele, ó. De medial para lateral, tá? Faz um contorninho, aí ele sai aqui, ó. Sai aonde, né? No sulco bulbo pontino. Ó, nervo facial. Por isso que o nervo facial, ele é lateral ao nervo abducente, ó. Quando a gente olha a superfície da ponte. Tudo bem? Bom, vamos falar então sobre o núcleo do nervo facial, que já está aqui, ó. Ele ocupa uma coluna, que é a coluna eferente visceral especial. Ou seja, nessa coluna aqui eu encontro alguns núcleos que vão inervar os músculos de origem branquiomérica, que tiverem origem dos somitos. Por exemplo, musculatura da mímica, ó. Tá? Os músculos da expressão facial são de origem branquiomérica. O núcleo motor do nervo facial, ele é dividido em várias partes, porque cada subnúcleo corresponde a um grupo de músculos da face, tá bom? Então tem um subnúcleo, que é o subnúcleo dorsal, que controla os músculos dorsais da face, subnúcleo anterior, posterior e assim por diante. Ventral, medial, tá? Do joelho do nervo facial é essa estrutura que forma o colículo facial, tá? Então isso aqui, esses axônios formam um joelhinho aqui, ó, contornando o núcleo do nervo abducente, e é esse joelho que dá esse contorno externo lá no assoalho do quarto ventrículo. E essa elevação que dá ali no assoalho é o colículo facial, certo? Bom, isso aqui é um esquema da distribuição dos ramos periféricos do nervo facial, tá? Então eu tenho vários aqui, ó. Mas eu vou comentar sobre esse daqui, ó. Então o nervo facial, ele emerge aqui no foraminestilo mastoide do crânio. Ele atravessa a glândula parótida, mas não emite nenhum ramo na glândula parótida, tá? Ele não a inerva.
e ele vai em direção à face, ó. Então eu tenho fibras que são mais dorsais, fibras que vêm mais para a região central da face, fibras que estão vindo aqui para a região bucal e fibras que estão vindo aqui para a região mandibular. E eu ainda tenho fibras que estão vindo aqui para o músculo platismo, que a gente chama de região cervical, tá? Então todos esses são os ramos de distribuição do nervo facial indo em direção aos músculos da expressão facial, certo? Muito bem. Bom, esse nível de secção que vocês estão observando agora aqui da ponte é um nível acima desse aqui, ó, que a gente acabou de ver, tá? É um nível que está um pouquinho acima aqui. Eu já vou querer falar desse núcleo aqui já, porque ele dá um pouquinho de trabalho. Então tem que ter bastante paciência para ir explicando, então eu acho que dá para ir falando de forma bem tranquila. Bom, nesse nível de secção, bem próximo aqui do pedúnculo cerebelar, ó, o superior, né, eu tenho dois núcleos aqui, que são os núcleos trigeminais. Então eu tenho o núcleo motor do nervo trigêmeo, tá? E eu tenho outro aqui que é o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo. Sobre o nervo trigêmeo, nós já vimos várias coisas já sobre eles, né? Nós vimos que ele tem um núcleo espinal do nervo trigêmeo. Nós vimos que ele tem agora o núcleo sensitivo principal e ele ainda tem um núcleo motor. Tá. Mas o nervo trigêmeo, o núcleo do nervo trigêmeo, eles são núcleos, tá? Ele trigemeou, né? Trigemeou, tá? É um complexo nuclear, tá? Então ele ocupa uma grande coluna, que é a coluna aferente somática geral. Bom, ele ocupa toda a coluna aferente somática geral, que corresponde toda a inervação sensitiva da face, vem parar aqui nele, tá? Então é como se fosse assim, o neurônio 1, o neurônio 1 da via sensitiva da face, ele vai estar aqui, ó, nos núcleos trigêmeos. Tá? Então eu tenho três núcleos ali, o núcleo espinal do nervo trigêmeo, que nós vimos lá em bulbo, o núcleo sensitivo principal que nós estamos vendo aqui na ponte, e ainda tem mais um lá no mesencéfalo, mas ele começa na ponte, tá? Que é o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. Então eu vou encontrar três, tá bom? Então ele vai ser a continuação cranial do núcleo do trato espinal do trigêmeo. É como se esses dois núcleos aqui fossem a continuação do núcleo do trato espinal, do núcleo espinal do nervo trigêmeo, tá? E o núcleo espinal do nervo trigêmeo é como se fosse a continuação da substância gelatinosa, né? Ele continua a ficar na mesma posição, então ele vai subindo. Acabou o núcleo espinal do nervo trigêmeo, continua na ponte como núcleo sensitivo principal e no mesencéfalo como núcleo mesencefálico, tá? E ele acompanha as fibras que vão formar o trato mesencefálico do trigêmeo. Bom, além desses que são sensitivos, tá? Por exemplo, grande parte da informação sensitiva proprioceptiva da face, propriocepção, tato epicrítico, sensibilidade geral, chega aqui no núcleo principal do nervo trigêmeo, tá? Já o espinal chega grande parte de fibras que tem relação com a dor, tá bom? E o núcleo motor do nervo, do nervo trigêmeo, o que ele faz? Bom, ele inerva músculos de origem branquiomérica, tá? Que são os músculos da mastigação, ó. Ele é eferente, não é somático, tá? É eferente, visceral, especial, tá bom? Ó. Ele é eferente, visceral, especial. Ele inerva músculos da mastigação que são também de origem branquiomérica. Tá bom? Então o núcleo motor, é por isso que ele sai junto ali com a raiz sensitiva ali no sulco bulbopontino, né? Perdão, no pedúnculo cerebelar médio, né? Então ele sai os dois juntos, ó. Isso aqui é a representação do que seria o gânglio trigeminal e a sua projeção central entrando e vindo parar aqui no núcleo sensitivo principal, tá? E o que o núcleo do trato mesencefálico faz, né? Eu já vou explicar já.
Bom, no complexo nuclear chegam as informações esteroceptivas. Essas informações esteroceptivas vão parar no núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, que é para informação de dor e temperatura. E no núcleo sensitivo principal chega informação de tato o discriminativo. E ainda você tem fibras que vão bifurcar para ambos os lados, ali levando também informação de tato protopático e de pressão. Essas fibras ainda formam o lebinisco trigeminal. Então vamos lá aqui para poder ficar claro. Então eu tenho aqui a representação do gânglio trigeminal, essa é a esqueminha do Netter, tá? Representação do gânglio trigeminal. Aqui dentro do gânglio trigeminal tem o neurônio pseudo-unipolar, tem prolongamento central, está indo lá, prolongamento periférico, está indo lá para a face, ó. Então ele capta informação sensitiva ali, dor, temperatura, tato discriminativo, tato protopático e pressão, tudo que é sensibilidade. Essa informação ela vai trafegar via seus terminais, vira uma projeção central, forma a raiz sensitiva do nervo trigêmeo e ela entra na ponte. Quando ela entra na ponte, eu tenho informação que tem relação com a dor, ela se bifurca, essa informação aqui de esteroceptiva, ela se bifurca. Tem algumas que estão vindo aqui para cá, ó, esses axônios levam informação de dor por trato espinal do nervo trigêmeo, que é a continuação da substância gelatinosa. Então aqui eu tenho informação de dor, por exemplo. Ou tato protopático, enfim, tá? E a informação de tato discriminativo, ela entra aqui, ó, vem para o núcleo principal do nervo trigêmeo. Bom, aqui, tanto aqui no principal quanto no espinal, elas vão fazer sinapse no neurônio 2 da via sensitiva aqui, ó, tá? Neurônio 2 da via sensitiva. Está dentro desses dois núcleos. O axônio desses dois núcleos cruzam o plano mediano e vão acender. Vão acender ali no bulbo, né? Eu já tenho essas fibras sendo formadas ali no bulbo, na mesma linha do núcleo espinal do nervo trigêmeo, que é o leminisco trigeminal. Então elas sobem contralateralmente, essas fibras do seu local de entrada, né? Elas sobem e vão para o tálamo encontrar com o neurônio 3 da via sensitiva, tá bom? Certo? E aí elas formam um leminisco, que é o leminisco trigeminal. O leminisco, essas fibras de dor se encontram com as fibras de sensibilidade geral do núcleo principal do trigêmeo e elas ascendem indo em direção ao tálamo como leminisco trigeminal. Certo? Além disso, eu tenho informação do tipo proprioceptiva, que é da informação de posição dos músculos, articulações da face. Como é que funciona isso? Tá bom? O núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo, ele é como se fosse um gânglio trigeminal, tá? Ele é como se fosse um gânglio. Aqui dentro do núcleo mesencefálico eu tenho um neurônio pseudo-unipolar, neurônio pseudo-unipolar dentro do sistema nervoso, tá? Um neurônio pseudo-unipolar que tem prolongamentos periféricos, vai lá na articulação, vai lá na ATM, músculos da mastigação, tá? Esse prolongamento periférico fica ali no fuso neuromuscular, nos órgãos tendinosos de Golgi, e essa informação ela é conduzida via prolongamento central, que entra junto com a raiz sensitiva do nervo trigêmeo, só que ela é aqui do trigeminal mesencefálico, tá? Aí o que vai ocorrer, ó? Aqui dentro, esses axônios desse neurônio, ele vai conduzir essa informação também para o leminisco trigeminal, tá bom? Então essa informação ela pode subir ali
e conduzir informação de propriocepção do tipo consciente pro tálamo. Mas também eu tenho a propriocepção do tipo inconsciente, que é a informação que vai para o cerebelo, via esse mesmo núcleo aqui, que é o mesencefálico trigeminal. Bom? Eu também posso fazer um arco reflexo, então essa informação de propriocepção pode fazer sinapse aqui no núcleo motor do nervo trigêmeo para você fechar a boca, por exemplo, né? Existe uma forma de manter o tônus da boca, principalmente quando isso é um reflexo muito presente quando você está assistindo, você está tentando agora ouvir esse áudio na sua casa e você está com maior sono, né? Aí você está deitado, com fone de ouvido, aí você está meio que quase dormindo, aí a sua boca abre assim, né? Fica com aquela boca aberta, meio babando. De repente, a boca fecha, né? A boca fecha e você meio que acorda. Quando a musculatura ela é estirada, a musculatura da mastigação ela é estirada por conta dessa perca de tônus, né, que você está dormindo, ela é estirada, você tem um arco reflexo que faz com que ela se contrai de novo, aí meio que a boca fecha e você acorda, tá? É aquele sustinho que você tem. Tá bom? Acabou de lembrar disso daí. Tem certeza que você está agora, nesse momento, acontecendo isso com você. Tá? Certo? Trigêmeo a gente volta a falar de novo, tá? Não vai acabar aqui. Nós vamos falar mais algumas vezes sobre ele. Então, se você não entendeu agora, não se preocupa que eu espero que você entenda depois. Certo? Agora falar sobre um outro núcleo muito, muito importante, ó, que é o núcleo do nervo abducente, tá bom? Foi o trigêmeo, vamos falar do núcleo do nervo abducente, que é o sexto par de nervo craniano. Esse núcleo fica bem próximo da linha média, ó. Veja que o nervo facial, ele não está tão próximo da linha média. O núcleo do nervo facial, ele é meio que paramediano, mas eles estão na mesma coluna eferente, tá? Só que o núcleo do nervo abducente, ele é eferente somático, e o núcleo do nervo facial é eferente visceral especial, tá? O núcleo motor do nervo abducente, ele inerva músculos extraoculares, tá bom? No caso, ele vai inervar o músculo reto, lateral e ipsilateral do olho, tá? Ele inerva o músculo reto, lateral e ipsilateral do olho, tá bom? Então, os axônios do núcleo do nervo abducente, eles trafegam nessa direção aqui, cruzam o leminisco medial, a base da ponte, suco aqui, e aparece aqui no suco bulbopontino, medialmente ao o núcleo motor do nervo facial e bem próximo aqui do suco da artéria basilar. Bom, esses neurônios, eles se dirigem para o subnúcleo do músculo reto medial do lado oposto ali também. Então, tem neurônios que vão se dirigir também para poder... neurônios que se dirigem para o subnúcleo do músculo reto medial. Ah, sim. Bom, isso aqui é outra coisa. Eu não queria nem falar disso daqui agora. Isso aqui bom, eu vou... Bom, deixa aqui. Neurônios que se dirigem para o subnúcleo do músculo reto medial do lado oposto. Quando eu tenho uma ativação do músculo reto ipsilateral do olho, eu tenho também neurônios que vão se dirigir para o subnúcleo do músculo reto medial do lado oposto. Por quê? Para que esse movimento do reto ele seja conjugado. É como se fosse assim. Quando eu movimento, você pode estar olhando para a tela do computador. Pega nesse exato momento e olha com o seu olho direito para a lateral. Você vai perceber que o olho esquerdo ele também vira junto, né? Você tem um movimento que é conjugado. Por que ele é conjugado? Porque o músculo reto medial ele também contrai. Ele contrai por quê? Você quer contrair o reto lateral
mas o medial do lado oposto contrai também. É isso que está dizendo aqui, ó, que neurônios que se dirigem para o subnúcleo do músculo reto medial, que fica no complexo do óculo motor, e ele ativa esse subnúcleo. Então isso faz com que você tenha uma ativação conjugada, tá? É isso que está querendo dizer aqui. Espero que vocês tenham entendido aí. Bom, sobre o trajeto dele, né? Então os seus axônios, eles têm esse caminho dentro da ponte, aí eles entram dentro do crânio e vão seguir ali. Ele segue, passa pela dura mater, chega até o globo ocular e inerva o músculo reto lateral do olho, tá? Quando eu vou falar sobre o trajeto do nervo, eu dou mais detalhes, só para vocês terem uma ideia. Bom, tem um núcleo ali também na ponte, que são alguns núcleos menores ali, né? Que são o núcleo salivatório superior e o núcleo lacrimal, tá? Eles são componentes que trafegam junto com o nervo facial. Lembra que eu falei que o nervo facial, ele tem junto com ele um tal de nervo intermédio, né? Eu comentei lá, o nervo facial tem um nervo intermédio. O nervo intermédio, ele conduz essas fibras aqui, ó. As fibras do núcleo salivatório superior e do núcleo lacrimal. Seguem via esse nervo intermédio aqui, ó, tá? Então ele faz parte, esses dois núcleos, da coluna eferente visceral geral, porque eles são fibras pré-ganglionares, que vão chegar até um gânglio, vão fazer sinapse, e desse gânglio vai sair uma fibra pós-ganglionar para poder inervar a glândula de interesse. No caso aqui eu tenho duas, ó. Eles inervam para dar uma fibra pré-ganglionar para inervar a glândula lacrimal, que é essa que está bem aqui dentro do globo ocular, e a glândula submandibular, ó, submandibular, tá aqui também, e a sublingual, tá bom? Então, tanto que você está vendo aqui, ó, são fibras pós-ganglionares que estão chegando aqui, tem um gânglio e tem uma fibra pré. Essa fibra pré está vindo via nervo intermédio, tá? E está chegando aqui no gânglio para promover essa inervação, certo? Vou explicar para você deixar bem certinho. Bom, isso são cortes aqui segmentares aqui. Eu vou passar esses cortes aqui para vou deixar aqui mesmo. Acho que fica bem interessante. Vocês podem utilizar para dar uma revisada aqui, ó. Então, sobre a anatomia interna da ponte em duas secções. Isso aqui já fica como prática, tá? É bom que vocês aprendam essas estruturas que vocês estão notando aqui, ó. Primeiramente, vamos para aquilo que vocês sabem. Eu tenho aqui a abertura do quarto ventrículo. Adjacente a essa abertura do quarto ventrículo, eu tenho o pedúnculo cerebelar superior, ó. Também aqui tem o cerebelo, que estaria aqui atrás. O pedúnculo cerebelar superior, que estaria aqui também. Eu tenho ventralmente aqui, ó, um fascículo que ele está mostrando ali, que é o fascículo longitudinal medial. Já vou mostrar nos próximos slides como é que se forma esse fascículo aqui, né? Nessa posição bem próximo aqui, ventral ao pedúnculo cerebelar superior, tem um núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo junto com o núcleo motor do nervo trigêmeo, né? Lateralmente a eles o grande pedúnculo cerebelar médio. Próximo da linha média aqui eu tenho a posição do leminisco medial, são fibras sensitivas lá, oriundas trato espinotalâmico lateral e anterior, tá bom? E eu tenho aqui, ó, as fibras de feixe de fibras córtico-espinal e córtico-nuclear que estão descendo até a ponte, e as fibras pontinas transversas que estão seguindo aqui e formando o pedúnculo cerebelar médio, tá? Grande parte do pedúnculo cerebelar médio é formado por essas fibras pontinas transversas que estão aqui, tá bom? Em um outro corte, aqui já é um corte já bem mais superior aqui, bem entre a ponte e o mesencéfalo, tá? Tanto que o quarto ventrículo já está virando aqui, já está virando aqui, ó, cavidade do quarto ventrículo aqui, ainda tem, ele é bem pequeno. Ele já tem uma posição aqui
de um leminisco aqui, que é o mais lateral, que é o leminisco lateral. No próximo slide eu já vou explicar como é que se forma esse leminisco lateral. Eu tenho o leminisco medial, que fica nessa posição entre a substância cinzenta e a região de base de ponte, tá bom? O tegumento e a base da ponte. Mais próximo da linha mediana aqui é a decussação dos pedúnculos cerebelares superiores, que são fibras que estão adentrando o cerebelo, então elas cruzam o plano mediano, então elas cruzam aqui nessa decussação. Fibras pontinas transversas, feixe de fibras córtico-espinais e córtico-nucleares, e ainda aqui pedúnculo cerebelar superior. Bem próximo, o trato do núcleo mesencefálico do trigêmeo, ó, fica nessa posição, tá? E para finalizar, o véu medular superior, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos comentar sobre os mais difíceis de se entender, tá? Eu achei que fosse mais difícil o do nervo trigêmeo, tá? São dos mais complexos aqui, que é os núcleos do nervo vestíbulo coclear e eu falo sobre as duas vias, tá? Eu falo tanto sobre a via vestibular como também sobre a via coclear. Eu primeiro começo com a via coclear, depois passo para a vestibular, tá bom? Então, esses núcleos, ó, os núcleos do nervo vestíbulo coclear, a gente começou a ver lá em bulbo, que eu comentei assim, aqui tem os dois, mas não vou falar disso agora. Então agora chegou o momento. Acho que chegou a hora da gente falar sobre eles, tá? Eles são os únicos que ocupam a coluna aferente somática especial. Só tem esses dois ali, tá bom? E eles são extremamente importantes porque um deles capta informação sobre a audição e o outro capta informação sobre a posição da cabeça, tá? E vocês vão ver como isso é extremamente importante para a pessoa conseguir ficar de pé e afins, tá bom? Para você fazer algum movimento voluntário, então você precisa de muitas conexões aí. Mas antes de falar sobre a via vestibular, eu vou falar sobre a via auditiva, que é a coclear, tá bom? Então tem os núcleos aqui, ó, o núcleo dorsal e ventral, tá? Esses núcleos dorsal e ventral estão aqui na ponte, ó. Eu tenho o núcleo aqui dorsal que está representado aqui por esse neurôniozinho azul que eu pintei aqui. E tem o subnúcleo dorsal que está representado aqui em amarelinho, e o subnúcleo ventral que está representado aqui pelo esse azulzinho. Eles recebem aferências da onde? Aqui dos neurônios do gânglio espiral, tá? Então o neurônio 1 da via auditiva está lá no gânglio espiral. Esse gânglio espiral, ele recebe informação do órgão de Corti, que é o órgão da audição, tá bom? Vocês vão ter fisiologia da audição, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. Bom, aqui nós temos o seguinte, ó. Então, esses axônios oriundos ali do gânglio espiral, eles vão finalizar aqui no neurônio 2, que é o núcleo coclear dorsal, no coclear ventral. Certo? Os axônios desses neurônios eles fazem exatamente isso, ó. Eles seguem de forma ipsilateral, ó. Então, por exemplo, ó, esse axônio aqui, ele está ascendendo, chegando aqui no colículo inferior, ó. Do colículo inferior ele encontra com o neurônio 3 da via, então ele vai fazer sinapse aqui. O axônio do neurônio do colículo superior do colículo inferior sobe pelo braço do colículo inferior, então ele forma uma estrutura anatômica aqui, que é o braço do colículo inferior, e vai chegar até o tálamo aqui, ó, no núcleo geniculado medial do tálamo, tá? E daqui o tálamo vai promover uma aferência para a área auditiva primária, que são as áreas 41 e 42 de Brodmann, que estão lá no lobo temporal, certo? Muito bem. Essa é a via ipsilateral, mas eu também posso ter uma via contralateral, que na verdade tem, tá? Então, por exemplo, os mesmos grupos de neurônios, tem neurônios que formam uma via ipsilateral e tem neurônios que formam uma via contralateral,
Por exemplo, as do núcleo ventral, elas são todas contralaterais. Ó. Então elas cruzam o plano mediano aqui na ponte, tanto que elas formam uma estrutura ali anatômica que é chamada de corpo trapezoide. Tá? Eles contornam aqui o complexo olivar superior, tá? Que tem relação com as vias auditivas. Esses axônios, eles sobem pela ponte, chegam até o mesmo encéfalo no colículo inferior, ali elas fazem sinapse, encontram com o neurônio 3 da via auditiva. Os axônios desses neurônios, eles seguem pelo braço do colículo inferior para chegar até o núcleo geniculado medial, e do núcleo geniculado medial, os axônios desses neurônios seguem para a área auditiva primária, lá no giro temporal transverso anterior, que está na área 41 e 42 de Brodmann. Assim eu tenho o seguinte, a informação auditiva que entra aqui, por exemplo, do lado esquerdo, ela vai ativar tanto o lobo temporal esquerdo quanto o lobo temporal direito. Então a via auditiva ativa os dois lados. Então eu posso, por exemplo, ser surdo da orelha esquerda, mas ainda ativar os meus dois córtex, se eu tiver a orelha direita íntegra. Tá? Certo? Porque ele ainda continua ativando. Então é uma via tão importante que ela existe dos dois lados. Bem, agora vamos para a porção vestibular, tá bom? Dos núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares são núcleos que a gente encontra desde do bulbo, e a gente observa eles em maior quantidade na ponte, tá? Eu não vou comentar sobre tudo que os núcleos vestibulares fazem, tá? Vou comentar 1% só, tá? Mas já é extremamente importante que vocês compreendam isso daqui. Bom, a grande responsabilidade dos núcleos vestibulares é captar informação que estão envolvidas com posição e movimento da cabeça. Como que elas fazem isso? Tá lá no órgão vestibular, e esse órgão vestibular, ele fica muito próximo da orelha interna, muito próximo à cóclea. Ele fica adjacente à cóclea, tá? Dentro da orelha interna. Então eu tenho terminais ali, ó, que captam a informação dos tipos de receptores que tem ali, que é o utrículo e mácula. Eu vou explicar isso aí um pouco mais à frente, ou vocês vão ter isso de alguma forma, tá bom? Esses terminais, eles são oriundos do gânglio bipolar, tá? Que está ali no gânglio vestibular, tá? Inclusive, eu tenho o gânglio bipolar no gânglio vestibular e como também no gânglio espiral, tá? Não é neurônio pseudounipolar, é bipolar. Então, o neurônio bipolar, prolongamento periférico, vai lá no órgão vestibular, e o prolongamento central entra dentro do sistema nervoso central. Então ele chega aqui na ponte, por exemplo. O esquema que o Netter colocou, ele colocou na ponte. Então aqui, conforme você movimenta a cabeça, você mexe esse receptor aqui. Então esses terminais, eles são ativados. Essa informação de posição da cabeça entra e vai para onde? Nos núcleos vestibulares, no complexo vestibular. Eu tenho 4 núcleos ali, ó. Um núcleo superior, um núcleo medial, um núcleo lateral e um núcleo inferior. Tá? O inferior está roxinho, o superior está em laranjinha, o medial em verde e em rosinha aqui está o lateral. Tá bom? Então, ó. Então, eles captam informação sobre posição e movimentos da cabeça. Essa informação chega nos núcleos vestibulares. Daqui eu tenho informação que parte para o cerebelo também, por conta do equilíbrio. Então o cerebelo depende dessa informação. Essa conexão com os núcleos vestibulares ela é de forma direta, tá? Eu preciso que o cerebelo saiba o que está acontecendo. Então eu tenho informação que vai do gânglio direto pro cerebelo, tá bom? E eu tenho aqui o seguinte, ó. Então, o neurônio 2 da via sensitiva estão nos núcleos vestibulares, tá? Então são esses 4 núcleos que eu acabei de comentar com vocês.
Daqui eu vou ter o seguinte, ó, desses 4 núcleos eu vou ter a formação de 4 feixes, tá? 4 feixes. Um feixe chamado de fascículo vestíbulo cerebelar, que vai dos núcleos vestibulares para o cerebelo. Eu tenho a formação do fascículo longitudinal medial, que é esse fascículo que está sendo formado aqui, ó. Vejam que ele desce em direção, eu já tinha comentado sobre ele chega até a medula espinal. Se vocês voltarem lá na aula de medula, vocês vão ver que lá na medula espinal eu já mostrava ele, ó. Aqui tem o fascículo longitudinal medial. Então ele tem uma porção descendente que vai até a medula espinal e tem uma porção ascendente, ó. Ele tem uma porção ascendente que sobe para outros núcleos do tronco encefálico. Então esse fascículo ele une grande parte dos núcleos que estão na linha média, ó, e ele serve sempre nessa linha média, o fascículo longitudinal medial. Ele une grande parte dos núcleos que estão na linha média, tá? Grande parte dos núcleos motores. Eu já vou explicar o porquê. Tá? Ainda forma aqui o trato vestíbulo espinal, que são tratos que vêm dos núcleos vestibulares e vão especificamente para a medula espinal. E eu ainda tenho a formação das fibras vestíbulo-talâmicas, que são aquelas que vão informar o tálamo sobre o que está ocorrendo com respeito à informação oriunda da cabeça, da posição da cabeça. Deixa eu ver se tem alguma figura escondida. Não? Então vamos para o outro. Ó. Esqueminha do Ângelo Machado, que tem aí, que vocês estão lendo com bastante afinco. Ó. Muito bem. Os núcleos vestibulares recebem aferência do gânglio vestibular, tá? E também recebem aferência do cerebelo, tá bom? Mas os núcleos vestibulares também formam referências para o cerebelo, tá bom? Não vamos se confundir. Nesse esquema aqui eu tenho o seguinte, ó, os núcleos vestibulares ficam aqui, estão representados aqui nessa área lateral aqui, entre a ponte e o bulbo, ó. E está representado aqui desse lado aqui também, tá? Isso aqui é a vista do assoalho do quarto ventrículo. Tá bom? Aqui é um esqueminha representando o cerebelo e aqui, ó, é um esqueminha representando o órgão vestibular, ó. Então aqui está o órgão vestibular, ele é cheio de ductos porque corre uma endolinfa aqui dentro. E aqui está a cóclea, tem essas voltinhas aqui, ó. E aqui está a representação do gânglio vestibular, ó. Então o gânglio vestibular tem prolongamento periférico e tem prolongamento central. O prolongamento central está vindo informação aqui para os núcleos vestibulares. Desses núcleos partem eferências, ó. Por exemplo, para formar o fascículo longitudinal medial, quem é que forma? Eu tenho um núcleo aqui, que é o núcleo vestibular superior e o núcleo vestibular medial, eles vão auxiliar a formar a porção ascendente do fascículo longitudinal medial. Então ele está ascendendo. Nota que está vendo aqui, ó, para o núcleo do nervo troclear e núcleo do nervo óculo-motor, que são núcleos que são eferente somático geral, tá? E também está vindo para cá, ó, para o núcleo do nervo abducente, tá? Então ele está unindo esses 3 núcleos. Por quê? Porque esses são núcleos que controlam o movimento extraocular. O movimento extraocular, ele é um movimento do tipo conjugado. Quando eu mexo um músculo, eu faço o movimento de um olho, o outro acompanha. Só que o outro sempre acompanha não contraindo os mesmos músculos que o outro lado, ele tem que inibir. Então, para que esse movimento não seja errôneo, ou seja lento, ou não seja da forma como ele tem que ser, né, ele é conjugado. Então, todos os núcleos que controlam, no caso aqui, né, essas fibras ascendentes, controlam todos os núcleos que controlam os músculos extraoculares. Tá bom? Certo? Então, quando eu tenho movimento para um lado, o olho do outro lado contralateral controla. Então, por conta de quê? Muito especificamente por conta dos núcleos vestibulares. Por quê? Por que os núcleos vestibulares têm uma grande atenção aí? Porque quando você posiciona a cabeça, o olhar ele acompanha a posição da cabeça. Quando você vira a cabeça para um lado, mas você quer manter o foco, você é capaz de você fazer isso. Então você vira a cabeça para a esquerda, mais para a direita, e você quer manter o olho fixo aí na linha
em um ponto do horizonte, você consegue fazer isso. Se você quiser que o olho acompanhe, né, e de forma rápida e conjugada, quem faz isso são os núcleos vestibulares, mais o fascículo longitudinal medial, mais os núcleos que controlam a musculatura extraocular. Da mesma forma, o mesmo fascículo longitudinal medial, ele tem fibras que são descendentes, ó. Tá? Então o núcleo ventral aqui, o inferior, o núcleo medial e inferior dos núcleos vestibulares formam também essa porção inferior do fascículo longitudinal medial. Por quê? Porque ele vai para inervar, ele desce também para poder estimular a contração dos músculos do pescoço. Tá? Não só do pescoço, mas ele também auxilia na contração dos músculos do tronco, tá bom? Mas grande parte dos músculos do pescoço são controlados via o fascículo longitudinal medial, tá bom? Muito bem. E vocês querem fazer um teste, o teste vestibular, né, para você testar se essa via você está funcionando direitinho, é você sentar em uma cadeira que gira e você ficar girando, e depois você para subitamente e você abre o olho. Aí você vê que seu olho ele fica indo e voltando, né? Indo e voltando, indo e voltando. Isso são as vias. Esse é o controle do olho a partir de uma informação vestibular, tá? É como se sua cabeça estivesse rodando ainda, então o olho ele tenta acompanhar esse movimento de giro por conta dos órgãos vestibulares que ainda estão sendo estimulados. É bem interessante. Vou voltar várias vezes a falar sobre isso aqui, tá? Então, se você não entendeu agora, tenta tirar dúvida, a gente vai conversando melhor, tá? Além do fascículo longitudinal medial, eu ainda tenho o fascículo vestíbulo cerebelar, que é uma via direta aqui dos núcleos vestibulares com o cerebelo, tá? O núcleo vestibular medial e o lateral projetam para o cerebelo. E também a formação de um trato que controla também a musculatura mais próxima da linha média, que é o trato vestíbulo espinal, que segue ali junto com o trato córtico espinal anterior. Ó. Então, por exemplo, o núcleo vestibular medial, ele também auxilia a formar o trato vestíbulo espinhal. Bom, desce ali junto com o trato córtico espinal anterior. Muito bem? Bom, sobre a substância cinzenta própria da ponte. Ó, já foi mais de 1 hora, mas eu fui bem devagar e agora faltam poucos slides, tá? Já está finalizando aqui. Ó. A substância própria da ponte, eu tenho alguns núcleos, então eu retomo esse slide para falar alguns núcleos. Ó. A base da ponte e o tegmento da ponte, tá? Os núcleos que estão aqui na base da ponte são principalmente os núcleos pontinos. Ó. Então, esses núcleos pontinos são pequenos aglomerados de neurônios dispersos em toda a base da ponte. Eles recebem muita informação do córtex, tá? Muita projeção cortical aqui. Essa projeção cortical vem via trato córtico espinal, tá? Junto com a via trato córtico espinal, eu tenho as vias córtico-pontinas e tem as vias córtico-nucleares, tá? As córtico-nucleares é para inervar os núcleos dos nervos cranianos e as córtico-pontinas é para inervar os núcleos pontinos. E as córtico-espinais estão descendo para a medula espinal, tá? Eles recebem, então, a projeção do córtex cerebral. Os seus axônios constituem as fibras transversas da ponte ou as fibras pontocerebelares, tá? Então todas essas fibras transversas aqui são formadas por essas vias pontocerebelares. Então as fibras cruzam o plano mediano e penetram no cerebelo, formando o pedúnculo cerebelar médio, tá? E eu tenho uma via muito importante ali, que é a via córtico-pontocerebelar, muito importante para o movimento do tipo fino, tá? Aliás, o cerebelo ele é específico disso, né? Para movimento fino. Muito bem. O que mais? Núcleo olivar superior. Então, deixa eu só aproveitar. Tem alguns slides que eu ainda não tinha dado uma formatada, que eu dei uma repaginada nas minhas aulas. Ó, se você pegou as aulas com algum aluno
dos outros anos, as aulas estão com figuras antigas, tá? Então não estão no mesmo molde, mas não vai ajudar muito, tá? É bom que você fique com as que eu estou enviando, porque tem algumas coisas novas e também mais, eu acho que está com uma organização mais interessante, tá? Nos outros anos eu utilizava figuras bem modestas. Esse ano eu estou dando uma repaginada nas minhas aulas, vai ficar mais interessante. Bom, primeiramente aqui o núcleo olivar superior. Então, esses aqui são o núcleo olivar superior e o núcleo do corpo trapezoide são envolvidos com vias auditivas, tá? Então, vocês podem até resumir, tá? Então, eles têm muita relação com a formação do leminisco lateral. Ah, eu esqueci de falar do leminisco lateral. Ó, volta aqui em via auditiva, ó. Estão vendo aqui, ó, que essas fibras aferentes aqui dos núcleos cocleares para o núcleo do colículo inferior, estão vendo que aqui tem a formação de um conjuntinho de fibras aqui, ó. Isso é um leminisco, tá? Isso aqui é um leminisco lateral, tá bom? Um leminisco lateral, tá? Então, o leminisco lateral são fibras que estão saindo, são fibras formadas pelos axônios dos neurônios nos núcleos cocleares, que estão indo em direção ao colículo inferior. Então, eu não encontro essas fibras, por exemplo, além do mesencéfalo e abaixo da ponte. Então, por exemplo, no bulbo eu não tenho leminisco lateral. No bulbo eu tenho leminisco medial e o leminisco espinal. E a formação do leminisco trigeminal, mas eu não tenho o leminisco lateral, tá bom? O leminisco lateral é via auditiva e ele acaba aqui no colículo inferior, tá? Muito bem, agora vamos voltar para cá. Isso, ó. Então, ó, núcleo olivar superior e o núcleo do corpo trapezoide estão envolvidos com as fibras do leminisco lateral, tá? Então, as fibras se dirigem ao leminisco lateral e vai ter relação com alguns núcleos motores aí, tá? Esse aqui fica lateralmente ao leminisco espinal e recebe fibras dos núcleos cocleares, tá? Até o processamento de vias auditivas. Então, esses dois, resumindo, participam de vias auditivas de forma direta ou de forma indireta. Mas como eles estão ali na substância cinzenta da ponte, a gente costuma comentar. Muito bem, na base da ponte eu tenho muita substância branca, ó, que são as fibras longitudinais, que é o trato córtico espinhal, o trato córtico nuclear e o trato córtico pontino, que eu já havia comentado ali em cima. Talvez eu nem... Bom, só vou deixar aqui, ó, tá? Só para não dizer, eu vou até tirar esse slide aqui, ele não tá agregando. A gente pode deixar assim para ficar bem arrumadinho, tá? Ó, trato córtico espinal, córtico nuclear, córtico pontino. Então, para você ter, eu já expliquei ali em cima, não vou explicar novamente, mas vocês têm aqui pelo menos a parte escrita para vocês darem uma lida, tá? A formação reticular da ponte, ela é bem pobre, tá? Ela está muito relacionada com a motricidade e com o sistema límbico, tá bom? Isso é só um resuminho, tá? Não vou adentrar muito em informação reticular para não ter muito assunto. A ponte já tem bastante assunto para a gente poder falar. Geralmente eu não falo muita coisa sobre ela, certo? E esse foi o último slide, ó. Eu vou fazer um slide final aqui. E obrigado, agradeço a todos vocês pela atenção. Tiver dúvida, só mandar mensagem. Precisar de alguma coisa, de algum socorro, pode mandar e-mail, tá? Ou a gente marca um dia pra gente fazer um chat só para tirar dúvidas pontuais, tá? Mas aí eu vejo com a coordenadora da sala, tá bom? Converso com ela pra gente marcar um dia pra gente tirar só dúvidas pontuais, tá bom? Próxima aula é aula de mesencéfalo, depois substância branca e vascularização. Um abraço para vocês, beijos no coração, fiquem todos com Deus.